Roberto e o excesso de conteúdo masculinista. Meu Deus, olha só essa toca do coelho, né? Onde estamos entrando. Hoje vamos falar sobre o excesso de conteúdo masculinista, mas daquele conteúdo que não gera uma transformação pessoal a ponto do equilíbrio, e sim a ponto do extremismo. E todo extremismo, ele é complicado. Todo extremismo te leva, né, para um prejuízo. E hoje vamos conhecer a história do Roberto pela voz de Núbia Januzzi, que vai entrar daqui a pouquinho para poder contar o que aconteceu com o Roberto, que ele simplesmente desequilibrou, consumindo alguns conteúdos que não são saudáveis. E a gente sabe, né, gente, que tem, assim, a depender da pessoa, da onde é esse conteúdo, é possível que seja conteúdo desestruturante. Então, chegou aqui a Núbia, já apareceu aqui, ó. Hello! Oi, oi! Oi, gente, desculpa por ontem. Não precisa pedir desculpa, não, toca o barco, você já tá boa, né? Já, graças a Deus. Então Vamos vamos lá, lá, gente. vamos falar sobre esse Roberto aqui, porque é um caso assim bem diferente hoje, né? É um caso assim que não é caso de livro, né? É um caso da atualidade, é um caso assim clínico, da prática clínica que não está escrito em livro nenhum. Você conhece alguém que consome conteúdo masculinista? Então, manda aí o aviãozinho aí para alguém que essa live possivelmente não vai ficar gravada. É, possivelmente não, acho até melhor não ficar, né, Lari? Porque a gente vai falar aqui e vai sair correndo. Porque pode soar como crítica, mas não é crítica. E eu vou falar que não é crítica, porque há 4 anos atrás, 5 anos atrás, quando eu comecei com esse trabalho, eu conheci o conteúdo Red Pill, fui lá no podcast do Pink Pill lá. É, li livros da Red, né? E concordei com muita coisa que ali estava escrita sobre como o homem deve se proteger, como que o homem deve ver as red flags, né? Eu tinha até um projeto que ficou engavetado, mas é ver além das red flags. Por quê? Porque aquelas red flags são red flags gerais, né? Então, que a gente olha e pelas falas de muitos homens, mulher assim, mulher assada, mulher assim, dá problema, né? E é verdade, não podemos sair dessa, vamos dizer assim, dessa ideia. O problema é que quando eu me fixo nessa ideia, o problema é quando eu coloco todo mundo na mesma caixinha. O problema é quando, no caso de nós mulheres, a gente fala assim: todo homem é um potencial abusador, que a gente ouve isso daí. Esse é o problema. E como isso é muito recente, como isso é muito novo, é, como essa geração ela vem muito de uma formação que a gente chama formação noventista, né? Uma formação onde os meninos da época de 1990 eles foram ensinados que quanto mais mulheres eles pegarem, eles são melhores vistos, né, pelo grupo, por outras mulheres, que se tem um monte de mulher pegando eles, então ele é bom. Então, essa não é uma formação de agora, é uma formação histórica. E aí, os conteúdos masculinistas, eles chegaram para poder aliviar, para poder ajudar esses homens. E só que alguns é, tomaram isso como uma verdade muito grande. Por quê, gente? Por que tomaram isso como uma verdade muito grande? Porque não tem uma base emocional sólida, não tem uma base emocional ali forte. O caso do Roberto é um desses casos, porque não é o único, tá? O Roberto, ele teve uma criação muito punitiva, né? Então o pai falava para ele que ele tinha que ser o melhor em tudo. Foi uma criação muito punitiva. Então a espontaneidade que o Roberto nasceu, ela acabou sendo tolhida por conta da criação.
Você tem que ser o melhor em tudo, você tem que ser isso, mulher tem que ser tratada assim, mulher não presta, mulher. E o pai fomentou muito isso. Com isso, aquela espontaneidade toda que era do Roberto, ela começou a ser suprimida, suprimida, ele começou a ficar um cara tímido e um cara inseguro por conta da criação, resultando em relacionamentos conturbados. Ele só teve relacionamento conturbado até que, num penúltimo relacionamento dele, ele sofreu uma falsa acusação, né? Então, assim, passado-se um tempo e começou a consumir esses conteúdos masculinistas e o Roberto se fechou naquilo. Então, o que aconteceu? Mesmo ele se fechando, ele entendeu que ele queria um relacionamento. Esse é o problema, gente, que a gente vem falando, né? Que o cara fala, passa por uma situação horrorosa num relacionamento, ele se fecha falando que ele não quer um relacionamento, aí um dia ele acorda pelo movimento da vida, pelos amigos ao redor, por situações da vida, ele entende que ele quer um relacionamento, tá? E foi o que aconteceu com ele. Então, ele foi, né, se abriu para um relacionamento, ele encontrou aí uma menina bacana, uma menina que ela é expansiva, uma menina que não teve muitos relacionamentos, ela teve no máximo 2 relacionamentos, e, pô, se apaixonou por ela. Só que o que aconteceu? O Roberto, ele começou, por não ter tratado as inseguranças e pelo excesso de conteúdo masculinista, ele começou a ter desconfianças súbitas, ele começou em tentativas de controle com o que a menina falava. Então, qualquer coisinha que a menina fale, do tipo, ou se ela olha para o lado, já é um problema para ele, ativa a insegurança dele. Só que ele montou um esquema na cabeça dele que ele falando para ela, eu não quero que você faça isso, eu não quero que você faça tal coisa, eu não quero que você vá na casa da sua amiga falar de relacionamento que você pode expor a gente. Tudo era motivo de uma desconfiança. Então ele queria fechar essa menina numa redoma onde ele se sentisse seguro e protegido. E não funciona. Por que não funciona? Porque a outra pessoa, ela raciocina, tipo, mas isso, né, tá, é insegurança. Ela até entendeu no começo que era insegurança dele. Por que eu sei disso? Porque ela veio falar comigo, ela me procurou no meu Instagram, para ela tentar entender, porque ela gosta dele, ela vê virtudes nele, mas ela não entende. Ela fala bem assim: eu não entendo as emoções instáveis dele. Ela não entende, porque não dá para entender mesmo. Porque aquilo que ele fala como que é assim, respeito, na verdade é um controle. E ele não tá enxergando isso. Ele não consegue ver. É triste porque você tenta explicar e tenta mostrar e tenta terapeutizar e ele não consegue ver. Então ele acha que não, que é a forma como ele pensa, que o homem tem que liderar mesmo e a mulher tem que se fechar e ponto final. Só que isso é bom até um certo momento. A partir de que tudo vira, gente, é tudo. Imagine qualquer coisa. Imagine a pessoa, ela marcar um almoço com uma amiga e ele falar: você não me avisou que você marcou esse almoço? Você tem que me avisar. Primeiro é a gente. Então, a pessoa perde a espontaneidade dela. É nesse nível, né? Então, e ele se compara muito com outros homens, ele se compara com os outros namorados que ela teve, que foram 2. É, e fica nessa comparação. Só que na cabeça dele, não é controle, é respeito. Na cabeça dele é respeito. E é assim que ele pensa. Então, qual a problemática disso? O homem se fecha tanto que ele não consegue, de fato, ver que o controle dele, disfarçado de respeito, está se tornando tóxico. Não consegue ver. Porque ele. Não, mas eu já vi isso. Na minha infância, mulheres ficavam com os sheds, com os mais bonitos. Não, porque a gente vê muito caso disso na internet, a gente vê muito caso disso acontecendo. Isso. Vocês percebem? Então, assim, quebrou o self dele, quebrou a quem ele realmente é. Para ir buscar lá é muita terapia, né? E ele não faz terapia só comigo, ele faz com outras pessoas, de coisas diferentes. Porque existe algo nele, um bem dentro dele, que ele sabe, né? Tô falando aqui pra vocês que ele sabe que tá errado, mas ele não consegue tocar, né? E eu vou deixar pra Lari, né, falar um pouco sobre isso, terapeuticamente. Então, a história
do Roberto é essa. Ele se fechou aí nesse mundo masculinista e que tá sendo difícil trazer a consciência e reverter. É. O que E que aí, Lara? acontece? As pessoas, elas geralmente querem receitas prontas, né? Só que a vida, ela não é uma receita pronta. Então, eu vou dar o meu exemplo de conteúdo feminino, tá? Que eu quase caí numa armadilha. Que foi o seguinte, seguindo aí, né, feminilidade, tudo, eu sou mulher, eu vou atrás também. É, Principalmente quando eu estava solteira, antes de eu estar agora acompanhada, né, casada. Então, eu ouvi assim, olha, vocês não podem ficar com homem que ganha X, ou que não trabalha, ou que não sei o quê. E aí, o que aconteceu na minha frente? Foi que a realidade das pessoas que eu achava legal e que tinham valores não era a realidade que eu me. Tipo, enfim, o que que eu faço então? Se esse cara não tem tanto dinheiro assim, o que que eu faço com isso aí? Então, assim, olha só. Parece que o pessoal parece que eles não pensam. Porque o que que, afinal de contas, eles estão priorizando? Que é uma pessoa que pelo bem que ela pode me dar, ou o que que é que eu estou vendo ali na minha frente? Então, parece que as pessoas vão seguindo aquelas receitas de bolo e não para pensar que, por exemplo, você não tem o ingrediente necessário, ou que você não tem uma forma, ou que o seu fogão não vai prestar. Porque é um mix de fatores. Relacionamento, ele não tem uma fórmula certa. Mas a gente sabe que precisa ter respeito, que as pessoas precisam de fato gostar uma da outra, elas não podem estar ali por interesses de fora. E isso parece que eu não sei por que muitos deles, por exemplo, eu já ouvi na sala masculinista falar assim, olha, é, trate toda mulher como uma vagabunda até que ela te prove o contrário. Poxa, isso não é legal, porque na vida real, você trata as pessoas assim como se fosse qualquer pessoa. Então, uma coisa que era para ser tipo uma desconfiança, olha, não se entregue completamente, ou observe melhor quem é a pessoa, já vira uma regra onde, gente, vamos combinar. É possível você trazer para você essa atitude assim de, nossa, então vou tratar toda mulher como vagabunda. Isso é muito sem sentido, porque a gente, pelo menos que é mais espiritualizada, entende que a gente precisa amar o próximo, que a gente precisa respeitar as pessoas. Então, assim, um princípio básico seria o respeito, não o desrespeito. Isso descalibra a pessoa fica descalibrada. Então, o que eu aprendi lá atrás, né? E agora eu vou ter que é, reaprender, ou seja, refazer, reformar dentro de mim, que eu não vou tratar melhor mais a pessoa bem, né? Ou considerar que elas eram 100%. Quando eu dava aula, eu chegava para os meus alunos no primeiro dia de aula, na apresentação, e falava assim, olha, todo mundo tem 10 pontos comigo. Você, ao longo do tempo que eu for convivendo com você, você vai só perdendo pontos. Você pode voltar a ganhar também conforme, mas você já tem 10 pontos. Então, não pisa no meu pé. Então, eu talvez seja uma postura que eu tinha exatamente para mostrar para eles, olha, estamos aqui, todos merecem respeito, e eu estou dando o respeito e a consideração necessária que vocês merecem ter. E, gente, vamos lá, ele já tem um histórico ali, você contou um pouquinho, né, falando sobre a questão daquela educação que ele teve com o pai dele, uma educação que desvalorizava, que é disfuncional. E aí, para a gente poder perceber o que é disfuncional ou não, até porque muitas vezes você nunca nem sabe o que é funcional, né? Como é que eu vou saber o que é funcional, o que não é, se eu não sei? Verificar relacionamentos que dão certos e se modelar com eles. Verificar, nossa, conhecer, sei lá, no caso do meu tio, poxa, meu tio trata tão bem a minha tia trata tão bem meu tio. Então, quem são esses modelos? Às vezes é um tio, às vezes é um vizinho, às vezes é um amigo próximo, às vezes, enfim, são pessoas da comunidade que você fala assim, caramba, esse casal é massa, gostaria de ter um relacionamento assim, com esse respeito. E pegar esses modelos aí para você poder assumir. Porque na vida real, muitas coisas são diferentes do que as pessoas falam, né? Dessas receitas de bolo aí que as pessoas, né, essa galera aí, coach de relacionamento, às vezes dá uma receita completamente equivocada da realidade, totalmente destemperada, e vai trazer aí um desequilíbrio completo. Então você viu, né? Ele
Pô, a namorada dele teve que entrar em contato com a terapeuta e falar assim, pelo amor de Deus, socorro, me ajuda aqui, porque eu não estou conseguindo lidar com essa insegurança, com essa tentativa de controle ao extremo. E vou falar uma coisa, toda vez que chega um cliente para mim falando sobre questão de relacionamento, eu já vou falando com ela assim, olha, a gente vai trabalhar aqui algumas coisas, fatores na sua comunicação, mas entenda, você jamais vai manipular essa pessoa. Porque se essa pessoa continuar te desrespeitando dessa forma, você vai dar tchau e benção e custa o que custar. Doa quem doer, Isso né? aí. Porque você não vai manipular a pessoa a ponto dela fazer o que você quer. Porque isso aí não é relacionamento de verdade. Vai funcionar por um tempo e depois não vai mais, porque a pessoa não te respeita mais. Então, se a pessoa naturalmente não te respeita, não acredita na sua no que Moral. você fala, fala assim, Uhum. olha, a partir de amanhã isso não pode mais acontecer. E a pessoa não te respeita, é tchau, é borrão e cuenta nueva, como dizem lá no México. E aí, o que a gente pode trabalhar com essa pessoa, né? Vamos ver aqui. Esse medo da vulnerabilidade, porque assim, gente, tem hora dentro do casamento que você vira mãe do seu marido. Você vira pai da sua esposa. Por quê? Porque, pô, o seu relacionamento tem que ser a sua melhor amiga. Né? Então, vai ter um momento que pode ser que um dos dois vai colapsar. Daí você vai precisar de ter esse momento ali. E aí você vai ter que mostrar a sua vulnerabilidade nesse relacionamento. Mesmo um homem, mesmo um homem. E a gente tem um cuidado, assim, porque terapeuta, né, por exemplo, se você tem um relacionamento que já não está muito legal, por muitos motivos, inclusive o desrespeito, e aí você fica falando, ai, eu não consigo, porque eu não posso, porque eu não quero, você é homem, e começa a chorar e ninguém com a sua mulher, é bem possível que ela te veja como um homem fraco. E aí a gente fala assim, ó, não vai falar para ninguém, você vai contratar um terapeuta e vai falar só com essa terapeuta sobre esses assuntos, porque a sociedade vai te marcar como fraco. É um estigma social que, infelizmente, talvez a gente mude um dia, mas possivelmente, por enquanto, talvez isso não mude por muito tempo. Então, enquanto você estiver vivo e saudável e consciente, você não vai ficar é, derramando sobre a sua parceira a sua total vulnerabilidade, mas você vai deixar claro, olha, isso não me deixa legal, eu estou chateado, eu estou entristecido, porque isso faz com que você também se fortaleça e você ganhe respeito, olha, não estou gostando, né? É uma forma de você botar limite sem botar controle na pessoa. Né? Você está se manifestando e depois, quando você tomar uma atitude mais ríspida, a pessoa vai falar, não, ele não me falou nada. Não, ele avisou sim, ele falou sim, ele colocou sim, ele estava entristecido com aquela situação. Tem uma questão ali de insegurança e baixa autoestima, como eu disse para vocês, né? Para a gente poder ter um relacionamento saudável, a gente precisa ser saudável, inclusive com os nossos sentimentos. O homem, ele não pode ficar, eu li aqui até distrair, assim, que eu ia falar, né? Mas o homem, ele não pode ter essa coisa gente, esqueci, deu um branco. Vamos lá. Você ia falar sobre a baixa autoestima, né? O controle com a baixa autoestima. Eu ia falar alguma coisa aqui, mas eu já passou na mente assim, e foi embora. Tô cansado, que eu fiquei no hospital lá. Mas causa mesmo, só para completar e ajudar a Lari, o excesso de controle é baixa autoestima. O excesso de controle, ele traz a insegurança. E a insegurança vem da baixa autoestima. A pessoa ela não sabe quem ela é, né? Ela se sente inferior, ela se sente menor. Então, quando ele vê um conteúdo masculinista, aquilo ressoa com a baixa autoestima dele, dá uma falsa sensação de poder, uma falsa sensação de que eu posso me garantir. Achei, achei um balde salva-vida externo para me garantir. Percebe a diferença de que a Lari falou. Isso não tá legal, isso me entristece, para mim é falta de respeito. E se a mulher não entende que aquilo é falta de respeito, é tchau e benção, doa quem doer, porque não tende a melhorar. Não tende a melhorar, né? Só tome cuidado, porque no caso aqui, Lari, do Roberto, o controle dele foi tão excessivo que tornou a parceira hipervigilante. Então, qualquer coisa, mesmo que seja
real, que ela tenha feito alguma coisa que ele não gostou de fato e aquilo tenha relevância, ela já não dá mais, ela já acha que é controle dele. Ou seja, ele perdeu o respeito por ele mesmo, porque ele deixou ela hipervigilante com excesso de controle dele. Então agora, para ele resgatar onde a postura dele, onde que ele consiga falar para ela, olha, isso que você fez é falta de respeito, ela já nem ouve mais, porque ela tá hipervigilante. E eu não sou terapeuta dela, mas o relacionamento já tá tão tóxico que ela gerou ali a dependência com a codependência. Ah, então por que ela não termina e não vai embora? Porque não consegue mais. Olha o problema. É, de fato. E aí, gente, tem a questão da desconfiança generalizada, né? Eu já falei um pouquinho sobre isso, mas ele pegar e pensar que toda mulher está manipulando ele, quiser controlar, ele acaba gerando uma desconfiança que é chato, que se torna a pessoa, né, no ambiente ali pesado. Imagina, a mulher ela só quer ali na padaria comprar um pão, e aí, enfim, só porque ela de repente penteia o cabelo, vai criar ali toda uma confusão. Essa desconfiança, né, que geralmente quem faz a coisa errada é que tem. Quem faz a coisa errada, né, geralmente a pessoa que está traindo, ela fica meio desconfiada que o outro está traindo, mas é porque ela está traindo também. Então, a gente vai precisar de cobrir assim, refazer, dar um start aí na questão da confiança, de confiar de novo nas pessoas. Olha, eu sinceramente acredito também que às vezes, dependendo do tom do relacionamento, é melhor terminar, afastar mesmo e começar um novo relacionamento com outra pessoa, para começar do zero, né? Porque ali sempre vai ter uma coisa ali dentro Ruído. vai estar sempre ali. A não ser que os dois fiquem um bom tempo separados, mas um bom tempo mesmo, 2, 3 anos, e possam se reconectar com um outro formato de relacionamento. Né? Então, gente, assim, já estamos com 22 minutos de live. Uma última coisa aqui que é o conflito interno, né? Ele tinha uma parceira que era equilibrado, gosta do cara de verdade, mas que também estava com medo. Então, de fato, é um problema que ela também vai precisar de uma terapia, né? Então, é um trabalho que você vai fazer em conjunto com outro terapeuta também, né? Que vai cuidar dessa outra pessoa, para poder melhorar. Agora, gente, assim, fica uma reflexão forte em relação a isso, galera, não aceita tudo de bandeja, não, que te passam. Se questione, se pergunte, né? Enfim, será que isso aí realmente é, de fato, interessante eu adotar essa postura, né? Será que de fato isso é interessante para a minha vida? Será que essa atitude combina com o que eu sou, o que eu quero? Porque eu já ouvi gente masculinista falando assim: olha, para você arrumar uma namorada, você tem que estar pelo menos saindo com 3. Já vi mulher falando isso também, para as Também. mulheres. Também, eu já vi. Até que ponto isso é íntegro? Até que ponto você está desperdiçando sua energia com várias pessoas e não está focando no que realmente importa? Então, assim, acho que para a gente poder fechar essa live entender, gente, passa para o seu crivo, você tem uma consciência também, você sabe o que é certo e o que é errado. Evite consumir coisas que vocês veem que está muito louca, está muito fora do controle. Porque, por exemplo, igual a Nubia começou a falar sobre o pessoal do Red Pill, que a Red Pill ela nasceu totalmente embasada no direito do homem, que foi, né, um termo que uma feminista cunhou para dizer a verdade sobre os homens em relação aos direitos. E aí, não é só sobre o relacionamento, é sobre várias outras coisas também. Então, vamos ver o que realmente é de fato, porque assim, os teóricos, os caras que escrevem, eles escrevem até no tom de humor, né? Assim, olha, saibam que mulheres funcionam desse jeito. Não sabendo disso, como que eu posso agir? E não Exato. condenando, não massacrando, porque, no final das contas, a gente vai estar igual um movimento feminista que odeia homens e pronto. E aí acabou esse relacionamento. Então, assim, não sejam babacas como certas mulheres que são também babacas. Procure ter um pensamento mais neutro. Pensa, né? Procure entender se aquilo ali
faz sentido, se não faz. Pensa pelos seus próprios miolos, porque senão a gente vai estar sempre na mão de qualquer pessoa que fale qualquer coisa e a gente vai acreditar. E aí, se você não tiver dentro de você símbolos, né, fortalecidos do que você quer e do seu propósito de vida, vai ser difícil você constituir, de repente, uma relação saudável ao longo do seu caminho. E olha, gente, que a gente está falando aqui de um caso do cara com 32 anos, mas, gente, tem gente de 60 anos, tem gente de 70 anos, e os caras estão fazendo as mesmas coisas, entendeu? Então, é um caso de se pensar. Conserte hoje aquilo que precisa consertar em você e para de esperar a perfeição dos outros, sabendo que você precisa confiar, né? E observar, e olhar para aquilo ali, olha, desse jeito. E aí, vou querer ou não vou? Vou sair fora ou não vou? Vou botar meu limite ou não vou? Bom, e, gente, estamos aqui nos finalmente da nossa live. Eu gostaria de chamar todo mundo que está aí presente para participar do nosso grupo. A gente já colocou uma atividade lá, a gente vai seguir colocando. Dia 30, para quem estiver lá no grupo, vai ter acesso a uma oportunidade de fazer terapia de uma forma bem profunda, né? Uma terapia em grupo de forma profunda. Então, estejam lá no grupo, senão você não vai ter essa possibilidade de acessar esses conteúdos que a gente tem falado aqui, né? Tem salpicado todo dia uma gotinha de conhecimento, um caso diferente, para vocês poderem pensar, né? O que será que eu estou reproduzindo na minha vida, que eu ouvi que estava certo e que está me fazendo mal? Então, o Roberto, ele teve um excesso de conteúdo masculinista, mas ele não colocou os miolos dele para pensar se aquilo ali estava, de fato, sendo coerente e saudável para a vida dele. É. A Lari já fechou aí e espero que vocês estejam lá com a gente, tá? Eu vou fazer hoje até um vídeo sobre a saúde mental masculina, que o nosso foco é a saúde mental de vocês. Então a gente traz vários casos aqui que não é para olhar para fora, tá? Pessoas ruins, a gente já é grandinho, né? Pessoas ruins existem em todos os lugares. Existem mulheres que mentem, existem mulheres que querem acabar com a vida de outras mulheres e de homens também, né? Então, eu já passei por situações com mulheres que você fala, gente, é mulher, né? E a Lari também já passou, então a gente sabe. Então, pense o seguinte: se a gente que é mulher já passou por situações com mulheres, seria pra gente demonizar todas as mulheres, mas isso não acontece, né? Então eu tô aqui, sou amiga da Lari, porque eu sei que a Lari é diferente. O mesmo pensamento é para vocês. Então, da mesma forma que existiram mulheres que vocês atraíram, que fizeram mal para vocês, existem mulheres bacanas, né? E homens também, né? Bacanas, né? Porque isso não vem do gênero, né? Vem do indivíduo. A diferença brutal entre nós mulheres para os homens é que vocês homens não têm voz. Essa é a diferença. E nós estamos aqui fazendo um trabalho para dar voz a vocês, né? Então, se um dia alguém lá no judiciário, um político, falar não der valor para homem, olha, mas a gente aqui, ó, tá num trabalho árduo de formiguinha para ajudar esses homens emocionalmente, de fato, né? Então, valorizem isso, encaminhem, compartilhem, porque todo esse trabalho também emocional serve para que a gente dê base para que a gente ganhe causas no judiciário. Tudo isso, gente, é tudo benéfico, não é maléfico. Então, compartilhem isso, né? Gerem esse movimento também entre vocês. Que a gente aqui é pequenininho, né, Lari? Perto do que vocês podem fazer, né? Com Então, certeza. façam isso, sabe? Façam isso, sejam honrados. E para que eu preciso dessa honra? Né? Por vocês, né? A gente aqui tá dando, a gente é o GPS, né? Tá dando o caminho das pedras, a gente se disponibilizou por missão, etc, etc, que a gente já falou. Mas vocês são o ponto-chave de estudo. Então vem com a gente. Perfeito, perfeito. Pessoal, muito obrigada aí pela audiência. Quem quiser assistir essa live novamente vai precisar de estar lá no grupo, tá bom? Ela não vai ficar salva. Um abraço a todos e até amanhã, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau.